Oi, boa tarde, Walter, boa tarde, Cássio, todo mundo que vai assistir a gente depois e também para quem está assistindo agora pelo YouTube, pelo Facebook, né? A gente vai dar início agora ao nosso segundo programa antivírus desse ano de 2022. É o primeiro que eu estou participando, né? No nosso primeiro programa na semana passada eu não pude, porque estava doente, mas o programa segue o mesmo formato de sempre, que a gente vem adotando desde 2020, né? Comigo e com o Walter aqui à frente das discussões sobre conjuntura e, eventualmente, com algum convidado para participar, a depender do debate, do tema que a gente quiser abordar na semana, né? Então, esse é o nosso segundo programa do ano. O nosso tema de hoje é Alckmin, o fascismo e o programa, né? É o tema que aparentemente vai dar aí muito pano para manga nas próximas semanas, nos próximos meses, e a gente vai começar o ano aqui falando um pouco sobre esse assunto, né? Estamos com alguns probleminhas de conexão hoje, tanto eu quanto o Walter estamos com problemas. Então, se o som falhar ou se tiver algum problema, eu peço que avisem a gente no chat. E também, antes de começar, só um informe, que a gente começou isso em dezembro do ano passado e estabelecemos agora como algo fixo para esse ano, que é agora o antivírus também no formato de podcast. Então, já está disponível no Spotify, né, uma página para ser seguida com o título Antivírus. Então, peço que quem gosta de podcast, conhece quem gosta de podcast, que divulgue, que siga o antivírus também no Spotify, né? Teremos aí mais essa opção esse ano, né, de ter um podcast com o áudio do nosso programa, disponível sempre nas sextas-feiras, certo? Então é isso, para começar, passo a palavra para a Walter. Ok. Muito bem, pessoal. Vamos ver se agora funciona. Peço que o Cássio e a Natália avisem aqui pelo chat da sala Zoom se está sendo possível ouvir bem, né? Eu tive que desligar o computador e estou entrando pelo celular para ver se a conexão melhora, né? Bom, queria começar fazendo um registro, né? Estava aqui abrindo o computador e acabei de receber a notícia, acho que está todo mundo já ciente, mas a gente tem que registrar, que a gente acaba de perder um ícone da cultura brasileira. A Elza Soares morreu aos 91 anos de idade. Segundo foi informado, ela teria falecido às 15 horas e 45 minutos, né, do dia de hoje, de causas naturais, na casa dela no Rio de Janeiro. Então, aqui, antes de mais nada, uma homenagem a essa figura, essa figuraça da cultura e da música brasileira. Bom, vamos lá, então. Como já foi dito pela Natália, né, o nosso objetivo hoje é falar de Alckmin, o fascismo e o programa. Vamos lembrar, ano passado surgiu a ideia Alckmin como vice de Lula. Tem controvérsias sobre como essa ideia apareceu, mas essa parte a gente vai deixar para os historiadores do futuro. O fato é que, quando a ideia apareceu, houve reações diversas, basicamente três. Os que adoraram desde o início,
os que recusaram desde o início e os que disseram que não era verdade, que isso era uma fake news e que, aliás, acusavam a nós, que combatimos a ideia desde o início, de estarmos fomentando uma fake news. Bom, hoje nós sabemos não se tratar de uma fake news. Entre tantas novidades, nós tivemos o famoso jantar do Prerrot, ao qual se seguiu uma polêmica acerca da ausência da companheira Dilma Rousseff neste jantar. E, mais recentemente, no dia 19 de fevereiro, o Lula deu uma interessante coletiva à parte da chamada mídia independente. É bom destacar isso, à parte da chamada mídia independente. E nessa interessante coletiva foram tratados diversos assuntos, cada um dos quais mereceria ser analisado detidamente. Um desses assuntos foi exatamente a questão da vice. Esse assunto foi abordado diretamente nas perguntas de Laura Capriglione, do Jornalistas Livres, e do Luiz Nassif, do GGN. Pois muito bem. A Laura disse o seguinte: bom dia, presidente Lula. Eu não poderia abrir essa rodada de perguntas sem pegar a grande interrogação desse momento. Eu sei que o senhor acabou de dizer que nem sabe se será candidato. O Alckmin, nem sabemos se será candidato. Mas eu queria perguntar para o senhor, se o senhor discutindo assim, em cima da experiência vivida, o senhor imagina uma chapa do PT para derrotar o Bolsonaro, porque é isso que se trata, a gente tem que derrotar o Bolsonaro como primeira missão, mas o senhor imagina uma chapa para derrotar o Bolsonaro que o PT lidere e que tenha como vice o cara que fez o massacre do Pinheirinho, o cara que perseguiu professores, o cara que bombardeou secundaristas, o cara que pegou e é o principal responsável pelas chacinas que ocorreram na periferia de São Paulo em 2006? Então, eu queria perguntar para o senhor se, em tese, já que não estamos discutindo nomes, se, em tese, o senhor admite uma composição como essa no governo. Não estou falando como aliança. Aliança a gente faz com todo mundo para derrotar o Bolsonaro. Mas no governo, como vice-presidente, ponto de interrogação. Na resposta a Laura Capriglione, o Lula iniciou dizendo o seguinte: Laura, eu sinto que você construiu uma quantidade de defeitos para poder falar do Alckmin. A rigor, os defeitos citados por Laura foram todos construídos pelo Alckmin, que governou o estado de São Paulo por mais tempo que seus ex-colegas de partido, mais tempo que o Covas, que o Serra e do que o Dória. E defeitos à parte, o fato é que o Lula lembrou que o Alckmin ainda não definiu para que partido ele vai, que é uma premissa para qualquer decisão a respeito da vice. O Lula reiterou também ser, abre aspas, candidato para ganhar as eleições, num momento em que o Brasil está infinitamente pior do que estava em 2003, sendo que ganhar eleições é mais fácil que governar, motivo pelo qual precisamos conversar com as pessoas, fazer alianças, construir parcerias. Fecha aspas. E, nesse contexto, Lula afirmou o seguinte, abre aspas, nós temos divergência? Temos. Por isso, pertencemos a partidos diferentes. Temos visão de mundo diferente? Temos. Mas não terei nenhum problema se tiver que fazer uma chapa com o Alckmin para ganhar as eleições e para governar esse país. Da minha parte, disse o Lula, não existe nenhum problema de fazer aliança com o Alckmin e ter o Alckmin de vice. Fecha aspas. O divertido é que Lula engata esse não tem nenhum problema no seguinte raciocínio. Ele fala assim, nós vamos construir um programa de interesse nacional. A prioridade é o povo brasileiro. A prioridade é o povo trabalhador. A prioridade é a classe média baixa. A prioridade é o povo que está desempregado. E eu espero que o Alckmin esteja junto, sendo vice, não sendo vice. Fecha aspas. Bom, um problema óbvio é o seguinte, desde 1995 até 2018, o Alckmin não esteve junto. Pelo contrário, o Alckmin foi um dos principais defensores e executores do programa oposto aos interesses nacionais, oposto aos interesses do povo, oposto aos interesses dos trabalhadores. O que teria mudado agora? Segundo Lula,
abre aspas, me parece que ele, Alckmin, se definiu de fazer oposição definitiva não apenas ao Bolsonaro, mas também ao dorismo aqui em São Paulo. É importante lembrar, disse o Lula, que o PSDB de Dória não é o PSDB social-democrata do Mário Covas, do Fernando Henrique Cardoso, do José Serra, criado no período da Constituinte, no tempo do Franco Montoro. Fecha aspas. Bom, supondo que Lula esteja certo no tocante a qual seria a atitude do Alckmin frente ao Bolsonaro e frente ao Dória, supondo isso, resta saber se Alckmin também fará oposição definitiva ao programa neoliberal, que foi encabeçado por ele desde 1995, na companhia principalmente do Fernando Henrique Cardoso, do Serra e dos demais, entre aspas, social-democratas, desde antes de 2002 até bem depois de 2002. Tem algum indício disso? Que ele vai se opor ao programa neoliberal? Tem alguma declaração do Alckmin atacando o programa neoliberal? Ou será que quem está mais certo nessa questão é o Luiz Nassif? Luiz Nassif também estava na coletiva e disse assim: ô presidente, tem um teste que a gente fazia com automóveis, mas vale para o Supremo, vale para a Procuradoria, que é a instituição em situação normal de voo e sob estresse. Nós já tivemos a experiência do que foi o Supremo sob estresse, a PGR sob estresse. Quando a gente fala no vice-presidente, com todas, aí o Nassif diz assim: o Alckmin tem um conjunto de virtudes, é um sujeito leal, é um sujeito de boa índole. Quem está falando é o Nassif, hein? Mas vamos supor o estresse, diz ele. O estresse é o seguinte: por alguma razão aí, porque ninguém é invencível eterno, o presidente sai. O senhor deixa a presidência, por alguma razão. Ou seja, tem a situação normal, que é o Lula indo até o final do governo. O Alckmin, na opinião do Nassif, nessa situação normal, seria um vice-presidente tão leal quanto José Alencar. E uma outra situação, diz o Nassif, que pode vir a ocorrer, do Lula ter que vir a sair no meio do governo. O projeto Lula, diz o Nassif, nos transformaria, nesse caso, se transformaria num projeto Fernando Henrique Cardoso. O pessoal que votou nesse projeto Lula, bom, que a cabeça do Alckmin é a questão do mercado, é a questão do modelo Fernando Henrique Cardoso. E aí o Nassif insiste: a vice-presidência não deveria ser algo umbilicalmente ligado ao pensamento do presidente? Em resumo, para o Nassif, o Alckmin seria um sujeito leal, um sujeito de boa índole, mas teria na cabeça a questão do mercado e a questão do modelo Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, numa situação limite, se algo acontecer com Lula, nós teremos um filhote do FHC na presidência. A resposta de Lula a essa questão, feita pelo Nassif, foi baseada no que eu chamo de máximo pensamento positivo. Além de minimizar as ameaças e os riscos, o Lula afirmou que, abre aspas, às vezes a gente pensa no que a pessoa foi e a gente tem medo de pensar no que a pessoa vai ser. O ser humano, ele é mutante, ele vai se transformando. O engraçado é que o próprio Lula lembra que às vezes vai se transformando para pior, né? Nesse ponto do raciocínio, o Lula volta à questão do programa e diz assim: nós vamos ganhar as eleições com um programa. Esse programa será aprovado pelas forças políticas que vão compor a minha aliança política. E aí, o Lula utiliza um truque de retórica muito conhecido dos mágicos, né? Ele faz as pessoas olharem para outro lugar. O Lula vinha falando do Alckmin e, de repente, começa a falar do Zé Alencar. Um pouco antes ele já tinha feito isso, vinha falando do Alckmin e começa a falar do Teotônio Vilela. E como o Teotônio Vilela e o Zé Alencar eram legais, fica parecendo que o Alckmin haverá de ser legal também. Embora o Lula diga, se ele quiser, claro. O Lula disse textualmente o seguinte, abre aspas, se as forças políticas que me apoiam decidirem que o Alckmin é vice, que ele esteja ouvindo o que eu estou falando, porque ele tem que provar que ele vai ter que ser igual ou melhor que o Zé Alencar. Fecha aspas. Ou seja, o Lula diz que o Alckmin tem que provar que ele vai ter que ser igual ou melhor que o Zé Alencar. Zé Alencar, vamos lembrar, né, pessoal? Ele era um crítico da política de juros altos e um defensor da indústria. O Alckmin é da turma que destruiu a indústria nacional e alavancou o setor financeiro. Eu digo e não foi da turma, pois, embora ele tenha saído do PSDB, Alckmin não deu nenhuma demonstração de que o PSDB saiu dele. Talvez por isso, na entrevista, o Nassif tenha voltado a insistir
com Lula, inclusive insinuando ainda mais explicitamente o risco de ações terroristas contra a vida do Lula. E a resposta do Lula foi a seguinte, abre aspas, esse país não tem essa cultura, sabe? A cultura nossa é a da mentira, como foi feito com Getúlio Vargas, como foi feito com Juscelino Kubitschek, como foi feito com João Goulart, como a vida inteira foi feita com Brizola, como foi feito com Miguel Arraes, como tentaram fazer comigo. Fecha aspas. O país, eu não digo, mas certamente a classe dominante brasileira usa e abusa da mentira. Mas não só. Para ficar nos casos citados pelo Lula, tem fortes indícios de que o Juscelino e o Goulart foram assassinados. E seja por qual motivo for, os vices nesse nosso país não são figuras decorativas. Portanto, colocar na vice um neoliberal é dar sorte para o azar, né? O Lula afirmou ainda na resposta na CIF o seguinte, abre aspas, eu não quero ser um candidato do PT. O PT é o meu partido, mas eu quero ser candidato de um movimento que esteja disposto a resgatar a decência do povo brasileiro, a dignidade do nosso povo e o direito dele viver feliz e dignamente. E é esse movimento que vai restabelecer a democracia. Fecha aspas. De fato, a candidatura do Lula não pode ser apenas do PT. Seja no primeiro turno, seja no segundo turno, mas especialmente no governo, o Lula precisa expressar um movimento muito mais amplo em defesa, por exemplo, da dignidade do povo brasileiro. Dignidade essa foi esmagada pelos governos tucanos inúmeras vezes. Por exemplo, no massacre de Pinheirinho, 2012, há 10 anos, no qual o Alckmin demonstrou boa parte da boa índole e da lealdade dos tucanos. Por essas e por outras razões que são programáticas, o Alckmin deveria ser comparado não com Zé de Alencar, mas com o Temer. E também por isso deve ser mantido bem longe da vice e, de preferência, longe dos elogios imerecidos que muita gente, inclusive do PT, faz a ele. Claro que tem diferenças entre FHC e Dória, entre Aécio e Dória, entre Leite e Dória, embora todos eles sigam no PSDB. E claro que tem diferenças entre Alckmin e Dória. Inclusive, o Alckmin saiu do PSDB, embora o PSDB não tenha saído dele, né? Mas todos eles, FHC, Dória, Aécio, Leite, Alckmin, todos eles são iguais numa coisa fundamental. Todos eles são neoliberais. Alguém ouviu, pessoal, uma autocrítica do Alckmin a respeito do que ele fez entre 1995 e 2002? Alguém ouviu alguma autocrítica do Alckmin acerca do que ele fez entre 2003 e 2014? Alguém ouviu alguma autocrítica do Alckmin acerca do que ele defendeu no golpe de 2016? Alguém ouviu alguma autocrítica do Alckmin acerca do que ele fez em 2018, quando ele aplaudiu a condenação do Lula, aplaudiu a prisão do Lula, aplaudiu a interdição da candidatura do Lula? Alguém ouviu alguma autocrítica do Alckmin acerca do que ele falou na campanha de 2018? Portanto, a gente pode achar o Alckmin melhor do que o Dória, ou podemos achar o Dória pior do que o Alckmin. Mas, na essência, pessoal, eles são iguais na defesa do neoliberalismo, nas privatizações estatais de São Paulo e do Brasil, na terceirização, no ataque ao funcionalismo, na degradação dos serviços públicos, na violência contra os pobres, negros e negras, moradores de periferia, etc., etc. Aliás, ambos, Dória e Alckmin, estão em choque com Bolsonaro. Mas tem uma diferença importante, óbvio. O Dória está atacando o PT e o Alckmin, nesse momento, parece estar namorando o Lula. Compreensível, aliás. O Alckmin só tem a ganhar fazendo isso. Ele pode virar vice e se credenciar para várias alternativas futuras, saindo da situação ruim que ele está politicamente. Ele pode disputar o governo de São Paulo e vai se beneficiar dos elogios imerecidos que ele tem recebido de vários petistas. Agora, isso significa que o Alckmin é um aliado contra o fascismo, como algumas pessoas dizem? Na nossa opinião, não. Aliás, o uso do termo fascismo vem servindo como passaporte para fazer e justificar alianças de todo tipo. Em nome de combater o fascismo, toda aliança seria supostamente santa e seria automaticamente perdoada no Tribunal da História e no Tribunal das Urnas. Os que pensam desse jeito desconsideram a verdadeira história da ascensão e da queda do fascismo na Itália, na Alemanha, na Espanha, no Japão e em Portugal.
Nesses países, o fascismo não caiu dos céus. Nesses países, o fascismo não foi derrotado nas urnas. Além disso, nesses países, a ação da esquerda foi muito mais radical do que tem sido a ação da esquerda no Brasil. Mas o problema principal da analogia não está na deformação que se faz acerca do que ocorreu no fascismo histórico. O problema principal da analogia está no fato de que o governo Bolsonaro não é propriamente um governo fascista. O governo Bolsonaro é de extrema-direita, é reacionário, é tudo mais que se possa dizer. Tem muitos admiradores do fascismo no governo. E se deixarem o cara solto e na presidência, pode até vir a se tornar um governo fascista mais adiante. Mas, nesse momento, o governo, enquanto tal, enquanto governo, ainda não pode ser chamado de fascista. E naquilo que ele parece ser fascista, é naquilo que ele se comporta como tantos governos de direita no Brasil, nas últimas décadas, se comportaram. A perseguição, inclusive o assassinato de militantes de esquerda, o estímulo ao fundamentalismo religioso, o desprezo por determinados aspectos da ciência, etc., etc. No Brasil, a classe dominante ainda não precisou lançar mão do fascismo estrito sensu para esmagar, para reprimir e para dominar as classes trabalhadoras. Aliás, diferente do ocorrido no passado, nesse momento a classe dominante não pode, não quis ou não precisou lançar mão de uma ditadura aberta. Apesar disso, o governo Bolsonaro é chamado diretamente de fascista por muita gente, não de neofascista, mas de fascista. Tem vários motivos que explicam isso, mas um deles nos interessa muito nesse debate. A saber, chamar o governo Bolsonaro de fascista, sim, sem mediações, sem sufixo, sem nada, permite considerar como aliado todo e qualquer reacionário. Mesmo alguém com laços com a Opus Dei fica parecendo razoável aos olhos generosos de certa esquerda. Chamar o governo Bolsonaro de fascista permite justificar, por exemplo, a mais ampla das frentes, inclusive com quem apoiou a eleição do fascista, com quem nunca acreditou que Bolsonaro fosse fascista e com quem apoia inúmeros projetos governamentais e legislativos do fascista, como é o caso do Alckmin. Acontece, pessoal, que as narrativas são poderosas, mas não podem tudo. Contra os fascistas, disse, lutou-se e luta-se em favor da democracia. O problema é que a democracia, segundo os neoliberais, não inclui direitos fundamentais, como sabemos todos os que viveram e vivem sob governos tucanos e assemelhados. Também por isso, uma aliança com protagonistas do neoliberalismo tucano não é algo trivial, nem do ponto de vista eleitoral, nem do ponto de vista programático. Afinal, o governo do Bolsonaro pode não ser fascista, mas certamente é um governo neoliberal. A classe dominante e a direita neoliberal tradicional não tem divergências de princípio com o programa implementado pelo governo Bolsonaro. Um bom exemplo disso é o Ricardo Salles, aquele da frase passar a boiada, que antes de ser ministro do Bolsonaro, foi primeiro secretário particular e depois secretário de Meio Ambiente do Geraldo Alckmin. Sendo assim, uma aliança com a direita gourmet neoliberal não parece, na nossa opinião, ser o melhor caminho para quem deseja alterar significativamente a vida das vítimas da política neoliberal do governo Bolsonaro. O que vem sendo chamado, aliás, de fascismo é o que a gente, às vezes, chama de neofascismo, mas o conteúdo é estado de exceção permanente resultante do neoliberalismo. E, nesse sentido, os neoliberais são os criadores do fascismo contemporâneo, do neofascismo, como queira. Aqui, por exemplo, vamos lembrar o que eles fizeram em 2013, naquela segunda etapa das manifestações, o que eles fizeram na eleição de 2014, através da campanha do Aécio, o que eles fizeram no golpe de 2016, o que eles fizeram em 2018 e o que seguem fazendo. Eu reitero, vamos lembrar do Salles. Alckmin só se tornaria um verdadeiro aliado na luta contra o fascismo se, além de se opor a Bolsonaro, ele também se opusesse ao neoliberalismo. E alguém viu ele fazer alguma crítica ao neoliberalismo? Já pergunto de novo. Ele fez alguma crítica? Alguma autocrítica? Será que, pelo menos, o Alckmin, apesar disso, seria uma ajuda ao governo Lula? Essa é a opinião, por exemplo, do companheiro José Dirceu. Foi publicado na imprensa uma entrevista com o Dirceu, como ele próprio distribuiu, suponho que seja fiel ao pensamento dele, que diz que
o acréscimo do Alckmin não agregaria apenas ganhos eleitorais, mas colaboraria na construção da governabilidade de um possível novo governo, ajudaria a proteger de eventual impulso golpista, tá certo? Ajudaria a proteger um futuro governo de eventual impulso golpista de Jair Bolsonaro derrotado. Dirceu tem afirmado que a chegada de Alckmin ajudaria a formar um bloco de resistência democrática mais sólido, que poderia fazer com que o presidente ou seus aliados desistissem de movimentos antidemocráticos. Se mesmo assim tentassem algo, diz a matéria distribuída pelo Dirceu, encontrariam resistência baseada em uma base política mais ampla. Em contrapartida, segundo a análise de Dirceu, uma chapa formada exclusivamente por políticos de esquerda poderia fazer com que esse possível movimento golpista atraísse mais setores da sociedade. Fecha aspas. Bom, sugestão, peguem esse raciocínio acima que eu li, né, e troquem a palavra Lula por Dilma e a palavra Alckmin por Temer. Em 2010 foi o mesmo papo. E qual foi a realidade? O Temer não contribuiu com votos, o Temer não contribuiu com a governabilidade, o Temer não protegeu de um golpe. A realidade, amanhã, se uma desgraça ocorrer e Alckmin virar vice, a gente não tem como ter certeza. Mas a experiência nos indica o quê? Que quem já mordeu a maçã do golpe uma vez, poderá morder outras vezes. E o que espanta na fala de todos os defensores do Alckmin é a ausência de qualquer referência ao tema do programa. O Lula disse que pretende fazer um governo melhor do que os governos anteriores dele mesmo. E disse também que a situação de hoje é pior do que antes. Como é que pode um governo com aliados de direita, como o Alckmin, resultar num governo melhor e superior do que os anteriores? O Alckmin, por acaso, defende revogar a reforma trabalhista? Defende a revisão do teto de gastos? Defende a recuperação da Petrobras, da Eletrobras e dos Correios? Ou alguém acha que o Alckmin vai entrar na chapa sem alguma contrapartida programática? Tem quem ache. Um exemplo disso é a entrevista concedida hoje pelo companheiro Paulo Teixeira, atual secretário-geral nacional do PT, ao jornal Folha de São Paulo. A versão publicada da entrevista começa com Teixeira hierarquizando os passos. Primeiro, construir a aliança para disputar a eleição e governar o Brasil. Depois, elaborar o Programa de Reconstrução Nacional, elaborado pelo PT e os partidos aliados. E depois, a formação de uma federação. Ele ressalta que a definição da vaga de vice não deve preceder a esse roteiro, ou seja, vem depois, é o quarto passo. No mundo ideal é isso mesmo, primeiro o programa, depois a aliança, depois o vice. Mas no mundo real, não é esse o roteiro que está em curso. O Paulo destaca também que a vice não deve representar um rebaixamento programático, nada que comprometa ou prejudique o programa. Também no mundo ideal, perfeito. Mas no mundo real, alguém acredita que a entrada de Alckmin na vice não vai comprometer o programa? A própria Folha perguntou ao Paulo Teixeira: a possibilidade de ser Alckmin o vice dialoga com o que o senhor propõe? E a resposta dele é que tem dois critérios para escolher um vice: que não seja alguém do PT e que venha do Sudeste, para alcançar um eleitorado com perfil mais conservador. E diz que, cumpridos esses critérios, portanto, o nome do Alckmin não pode sofrer qualquer restrição por parte do PT. Ou seja, não fazem parte dos critérios a história e não fazem parte do critério o programa defendido pelo cidadão. É uma opção, essa do Paulo Teixeira, de não incluir a história e o programa, né, defendido pelo vice, é uma opção lógica, porque ele, de um lado, acredita que o vice não deve representar rebaixamento, portanto, ele está despreocupado com isso, por definição, e também porque ele, no final da entrevista para a Folha de São Paulo, ele diz que nossas divergências ficaram no passado. Essas duas premissas são falsas. Não é sério acreditar que o Alckmin aceite ser vice sem interferir no programa. E as divergências com os neoliberais, bolsonaristas ou não, continuam afetando o presente. Não são um assunto do passado. É a própria Folha, aliás, que perguntou ao Paulo: você vê Geraldo Alckmin alinhado aos debates propostos pelo PT, por exemplo, em relação à reforma trabalhista? Fecha aspas. E o companheiro Paulo Teixeira respondeu assim: o movimento que Alckmin faz em direção à candidatura do Lula é também em direção a algo conhecido, já que todo o país conhece as posições do PT. E, ao mesmo tempo que o nome do Alckmin entra no debate, temas fundamentais para o nosso projeto estão sendo debatidos sem que haja uma mudança nas agendas do PT.
Bom, onde eu estudei, eu aprendi que o nome para esse tipo de resposta é tergiversação. Afinal, é público e notório o desalinhamento total do Alckmin com as posições do PT, e não apenas no tema da reforma trabalhista. Sendo assim, só tem duas possibilidades. Ou bem se está acreditando que o Alckmin aceitaria ser um vice decorativo, ou bem se está evitando reconhecer e admitir o óbvio: toda aliança tem o seu preço. Aliás, se o Alckmin viesse a ser apenas decorativo, então isso não serviria para atrair o tal eleitorado com perfil mais conservador. Portanto, o nosso companheiro Paulo Teixeira, secretário-geral nacional do PT, está tergiversando, mas com bons propósitos. Ele diz que ele quer dialogar com as preocupações trazidas por aqueles que resistem ao nome do Alckmin. Bom, obviamente a gente agradece a postura de diálogo, mas a gente tem que reiterar o argumento, né? O único jeito do Alckmin não implicar em rebaixamento programático é se o rebaixamento ocorrer antes dele ser oficializado como vice. Aí não vai ter rebaixamento programático, porque o programa já vai estar rebaixado. Só que aí a gente vai sair do terreno da tergiversação e vamos adentrar no império da hipocrisia, né? Talvez um problema esteja na dificuldade que o próprio Paulo tem de chamar certas coisas pelo nome. Por exemplo, ele afirma que uma aliança do PT com o Alckmin seria democrática progressista. Chamar Alckmin de progressista ou chamar Alckmin de democrático na mesma semana em que se comemoram os 10 anos de Pinheirinho é um escárnio. Uma aliança com Alckmin, se vier a ocorrer, seria uma aliança com a direita não bolsonarista. E sobre isso tem duas perguntas que precisam ser respondidas por quem defende essa aliança. Uma pergunta é: uma aliança desse tipo será mesmo capaz, como afirma o Paulo Teixeira, de criar uma onda no Brasil que leve Lula à vitória e afaste qualquer ameaça de ruptura com o sistema democrático que Bolsonaro representa? E a outra pergunta é: quais os impactos de uma aliança desse tipo sobre a ação de um futuro governo Lula? Sobre a primeira questão, a nossa opinião é que a gente não deve apostar nenhuma ficha nesse cavalo. O que pode criar uma onda capaz de levar Lula à vitória é o apoio nas camadas populares, e nisso o Alckmin não tem nada a contribuir, a não ser negativamente. Além disso, constitui excesso de otimismo acreditar que o golpismo bolsonarista poderá ser debelado graças aos mesmos que abriram passo para o Bolsonaro chegar onde chegou. Pois nunca é demais lembrar, né, pessoal? O golpe de 2016 e a Lava Jato não foram obra do Bolsonaro. O golpe de 2016 e a Lava Jato foram obra da direita gourmet, Alckmin, inclusive. Vamos ver agora, né, pensar como é que o Teixeira responde à segunda questão, a saber, quais os impactos de uma aliança desse tipo sobre a ação do futuro governo Lula. Vocês podem ler lá na entrevista, ele cita uma série de ações, muitas delas meritórias, né? E termina dizendo que a gente deve dar todos os passos possíveis na direção de derrotar o bolsonarismo e o ultraliberalismo que está destruindo a economia brasileira. Bom, o ultraliberalismo está destruindo mesmo, só que o ultraliberalismo do Guedes é a continuidade das políticas neoliberais do Temer, do Fernando Henrique e do Collor. Por esse motivo, aliás, os neoliberais votam no Congresso Nacional a favor dessas medidas, independente deles apoiarem ou não o Bolsonaro. Portanto, se a gente pretende derrotar não só o Bolsonaro, mas também suas políticas, a gente precisa enfrentar e derrotar não apenas a direita bolsonarista, mas também a direita neoliberal não bolsonarista. E a pergunta é: o Alckmin está disposto a ajudar nisso? Ele está disposto a enfrentar a hegemonia do capital financeiro, do agronegócio, dos Estados Unidos? Se alguém acredita que sim, por favor, prove para a gente, pois a gente não conhece nenhuma, absolutamente nenhuma declaração ou atitude de Alckmin que apontem nesse sentido. Aliás, confrontado pela própria Folha sobre o passado do Alckmin, o Paulo Teixeira respondeu assim, ó, abre aspas: é inegável, diz o Paulo Teixeira, que nós estivemos em campos opostos com o PSDB, que fizemos uma dura oposição ao governo do Alckmin e que tivemos divergências ao longo das nossas histórias. Entretanto, nós temos hoje um governo que permite a morte de 620 mil brasileiras e brasileiros por Covid, que destrói a Amazônia, que entrega o patrimônio nacional e que representa um risco de uma ruptura com o sistema democrático. Então, tenho que saudar o reencontro dessas forças para recuperar a escolha democrática da Constituição de 88. As nossas divergências ficaram no passado.
O que agora vai nos unir é derrotar esse governo de destruição nacional e colocar no lugar o da reconstrução nacional. Fecha aspas. Bom, pessoal, ao contrário do que diz o nosso companheiro Paulo Teixeira, nós não estivemos em campos opostos. PT e PSDB continuam em campos opostos ainda hoje. Alckmin saiu do PSDB, mas o PSDB não saiu dele. A postura do PSDB em relação ao governo Bolsonaro e suas políticas não é a mesma do PT. Basta lembrar que Dória, candidato oficial, e Leite, candidato alternativo, em 2018 tiveram a posição que tiveram. Basta lembrar do que esses dois fizeram nos últimos 4 anos. E sobre Alckmin, o que foi mesmo que ele disse, ou o que foi mesmo que ele fez contra o Bolsonaro, que justifique que a gente o trate como um democrata? Por favor, me diga, o que foi que ele fez? Sem falar, né, da destruição da Amazônia, que teve participação do Salles, que eu vou lembrar de novo, ex-secretário privado do Alckmin, ex-secretário de Meio Ambiente do Alckmin. Aliás, é só mesmo nesse nosso país que pode ver uma coisa assim, como o PV convidando o Alckmin, o padrinho do Salles, para entrar no PV. É inacreditável. Portanto, gente, é falso dizer que nossas divergências ficaram no passado. Aliás, alguns dos porta-vozes do chamado mercado defendem a aliança e aplaudem a aliança exatamente por entender que ela implicaria numa mudança da posição do PT. Nesse sentido, é bem sintomático que o Paulo Teixeira fale em programa de reconstrução e não use o termo reconstrução e transformação, que é o nome do documento aprovado pelo Diretório Nacional do PT. Né? A transformação sai. Mas, mesmo que a gente aceitasse limitar a nossa missão à consolidação da escolha democrática feita na Constituição de 88, mesmo que a gente aceitasse limitar a nossa missão à manutenção do pacto constitucional, as divergências não iam desaparecer. Né? Basta lembrar que foi nos marcos da Constituição de 88 que o PT e o PSDB bateram cabeça e polarizaram todas as eleições presidenciais entre 94 e 2014. E em todas elas, o Alckmin esteve do lado errado. O que mudou agora? Assim, mesmo que a gente admitisse, o que não é minha opinião, que ter Alckmin na vice ajudaria a derrotar o bolsonarismo e ajudaria a impedir um golpe, ainda assim restaria o problema. Com que programa a gente vai conseguir governar o Brasil? Teixeira deu uma resposta incrível para essa questão, como se uma aliança desse tipo não tivesse preço, fosse só bônus, sem ônus algum. E a realidade é outra, bem diferente. Os defensores da aliança deveriam colocar sobre a mesa as concessões que pensam fazer. Isso seria, na nossa opinião, intelectualmente mais respeitoso e politicamente mais responsável do que insistir nessa admirável arte de dourar a pílula Teixeira na entrevista que ele concedeu hoje para a Folha de São Paulo. Pelo que eu estou percebendo aqui, a nossa companheira Natália caiu. Então, enquanto ela entra, eu só queria... Espero que ela esteja entrando, né? Eu queria lembrar aos nossos companheiros e companheiras que estiverem aqui assistindo o programa que na próxima semana começa uma jornada de formação na Escola Latino-Americana de História e Política, chamada Jornada de Formação Clóvis Castro. Quem quiser se inscrever pode fazê-lo através do site, né, da Escola Latino-Americana de História e Política. Bom, eu paro por aqui. Teoricamente, a Natália entraria. Agora nós vamos ter que esperar o Cássio e eu que ela entre, tá bom? Então, não vão embora, fiquem por aí. Pessoal, a gente não está conseguindo contato com a Natália, então o jeito é torcer para que ela consiga entrar nos próximos segundos ou interromper por aqui mesmo. Né? Só lembrando para vocês, a gente está com muitos problemas de conexão nesses dias, mas se ela entrar, ela contribui aqui no debate, falando das outras questões, como, por exemplo, a federação, mas se ela não conseguir entrar, aí a gente vai combinar com o Cássio, talvez, dela fazer a gravação do que ela falaria e mandar em seguida para vocês. Tá? Acho que talvez... Cássio, você está por aí? Vamos fazer isso? Tentar entrar em contato com ela depois e pedir para ela fazer uma... Tá.
Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, olha, infelizmente, nós não estamos conseguindo contato com a Natália Sena, deve estar com algum problema de conexão. A gente vai tentar, quando conseguir falar com ela, provavelmente vamos gravar a parte dela e mandar pelos links aí para todo mundo assistir. Então, a gente vai parando por aqui, agradecendo mais uma vez a atenção de todos vocês, de todas vocês, e solicitando que vocês acompanhem ali as nossas publicações pelas redes sociais. Se a gente conseguir contato com a Natália, a gente vai pedir para ela fazer uma live, um vídeo com o conteúdo do que ela falaria, e a gente manda agora mesmo. Um abraço a todos, um abraço a todas, e voltamos a nos ver na próxima quinta-feira. Estamos novamente ao vivo. Fora Bolsonaro. Obrigada, Cássio. Boa noite, gente. Tivemos um probleminha técnico aqui com a minha internet, por isso não deu para continuar no mesmo vídeo da primeira parte do programa, mas eu vou encerrar aqui com alguns comentários sobre o nosso assunto de hoje, que é Alckmin, o fascismo e o programa, né? Eu acho que tudo isso que Walter já colocou, né, no programa de hoje demonstra o quanto esse assunto, Alckmin na vice, ainda vai render bastante nas nossas discussões de conjuntura aí das próximas semanas, né, e até dos próximos meses. E vai render não porque se trata de uma discussão sobre um nome, né, mas porque por tudo que essa discussão representa do ponto de vista dos projetos que estão em disputa, né, para essa eleição de 2022, olhando do ponto de vista mais imediato, né? Não é algo menor a escolha do vice e o que ela representa nessa disputa de projetos. Então, a gente está aqui nessa segunda semana ainda de 2022, né? E todas as previsões sobre os imensos desafios que os setores populares de esquerda vão ter para as eleições desse ano, de 2022, já vem se confirmando de forma muito nítida, né? Bolsonaro segue aplicando o seu programa, né, só para ficar em coisas que aconteceram agora nesse início de ano, né? Todo esse imbróglio, essa dificuldade que o governo federal vem colocando na questão da vacinação das crianças, né, a última fala dele sobre sair do país caso perca as eleições, que é praticamente uma confissão de crime, confissão dos seus crimes, né, vai sair fugido do país caso perca as eleições, e já está dizendo isso, né, sem falar na situação da pandemia, de uma forma geral, né, a contaminação da Covid está batendo recordes essa semana. Ao contrário de algumas previsões, as mortes estão aumentando bastante, né, estão crescendo e com projeções bastante preocupantes aí para as próximas semanas. E o principal é o seguinte: não tem nenhum sinal de melhora imediata, né, nas condições de vida da maioria do povo brasileiro, seja do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista sanitário, né, quando olha para essa situação da pandemia. E aí, na disputa política eleitoral, que a gente vai estar travando nesse ano de 2022, né, de um lado, a gente tem a extrema-direita bolsonarista com o seu programa nitidamente ultra-neoliberal, né? E do outro tem a gente, né? A esquerda, o PT, né, os nossos aliados de esquerda, de centro-esquerda, com um projeto democrático popular voltado para atender os interesses da maioria da classe trabalhadora, né? Esse é o desenho que está colocado para 2022, se nenhuma surpresa maior acontecer nos próximos meses. Esse, muito provavelmente, vai ser o cenário dessas eleições de outubro de 2022. Então, gostemos ou não, né, essa será uma eleição muito polarizada, né? Talvez mais polarizada ainda do que a eleição de 2018, né, entre dois projetos muito distintos, que a gente já sabia que eram muito distintos
em 2018, mas agora fica cada vez mais nítido, depois de 4 anos de governo Bolsonaro, né? São projetos antagônicos, inconciliáveis, e vai ser uma eleição de muita disputa ideológica, né? Muita disputa de ideias, onde é sempre bom lembrar, né? A preço de hoje, a gente está em vantagem, né? Tudo aponta para um cenário eleitoral no qual, se a gente acertar no prumo da linha de campanha, e se nenhum golpe acontecer, né, a tendência é que a gente ganhe as eleições. Só que, num ambiente conturbado como esse que a gente vive no Brasil, né, minimizar os adversários, seja os adversários diretos, tipo, contra quem a gente vai disputar a eleição, não dá para minimizar Bolsonaro, por exemplo, achar que ele é cachorro morto, seja minimizar os que tentam se disfarçar de aliados, mas na verdade são adversários, tipo Alckmin, que é o nosso tema de hoje aqui. Fazer isso pode ser um erro fatal, né? E, na minha opinião, esse erro já está sendo cometido ao se cogitar colocar um tucano como Alckmin na vice, né? Ou seja, a simples cogitação, a levantar o debate, a aceitar que isso é uma possibilidade, já é um erro muito grave e que já pode trazer consequências, né? Mesmo que essa aliança não se concretize, né? Todos os elogios, todas as contemporizações, as tergiversações, as passadas de pano, né, que Walter já detalhadamente comentou aqui para a gente, de várias lideranças importantes, tanto do companheiro Lula, Zé Disseu, Paulo Teixeira, né, todas essas coisas que estão sendo feitas, que na prática passam um pano em quem realmente Alckmin já estão aí, públicas, né, gravadas, escritas. Então, isso por si só já é um problema para nós, nessa disputa que se avizinha agora em 2022 contra o bolsonarismo, né? O bolsonarismo vai fazer uma campanha raiz, uma campanha violenta, uma campanha de muito enfrentamento contra a gente, contra a esquerda, contra o nosso projeto, né? Eles não vão deixar quem quiser disfarçar que o projeto do PT e de Lula é de esquerda, eles não vão deixar, né? E vão explorar nesse processo todas as contradições que forem possíveis, né? E é óbvio que essa contradição de se aliar com um inimigo do nosso projeto, como é o caso de Alckmin, vai pesar contra nós, sim, né? E vamos lembrar que hoje saiu uma notícia, né? Não sei se isso vai se confirmar, de que Carlos Bolsonaro vai ser o marqueteiro da campanha do pai, né? Daí a gente tira, né, qual é o tipo de campanha, qual é o grau de violência que vai vir por aí nesse enfrentamento, né? Então, o simples fato de se cogitar essa aliança já é um problema, né? Então, já temos um problema em relação a isso. Obviamente, esse problema vai se agravar caso a aliança, de fato, se concretize, né? Aí, por todas as razões que já foram aqui explicadas por Walter. Uma aliança como essa não é de graça, né? Nenhuma aliança é de graça, para começo de conversa. Mas uma aliança desse tipo, entre dois representantes de projetos tão distintos, profundamente antagônicos, essa aqui não é de graça mesmo, né? Só que, do nosso lado, existem visões diferentes sobre como derrotar o fascismo, né? Que estão desembocando nesse embate que a gente está travando aqui, né? Sobre colocar um neoliberal como Alckmin na vice, né? Hoje, nitidamente, tem pelo menos 2 caminhos em disputa no que diz respeito a qual vai ser a nossa tática, né, para a eleição desse ano. Tem quem ache, de um lado, que só vai ganhar a eleição com aliança, né? E aí tem que esquecer que o golpe aconteceu, tem que esquecer o que todo mundo fez no verão passado, o que todo mundo fez nos últimos 4 anos, né? Porque supostamente esse seria o único caminho para derrotar Bolsonaro, né? Essa posição se resume na defesa da frente amplíssima, né? Mas tem um problema nessa posição, né? Tem vários problemas, mas tem um que eu queria destacar aqui, que eu acho que precisa ser tratado, precisa ser respondido por quem defende ela, que é o seguinte: quem defende essa posição, na prática, trata os atuais indicadores de intenção de voto, né, as pesquisas, os parâmetros que a gente tem para medir quem está num caminho
para a vitória ou não nas eleições, trata esses indicadores como se eles fossem um ponto de partida certo. Então, hoje a gente está com tantos por cento na pesquisa de intenção de voto, então a gente só vai daí para cima, não vai daí para baixo. Né? Sequer cogitam que, a depender de que tipo de aliança a gente faça, que tipo de programa essas alianças representem, a gente possa ser prejudicado eleitoralmente e possa ser prejudicado na governabilidade. Ou essa não é uma possibilidade? Só existe a possibilidade da gente se dar bem com as alianças, né? As alianças só servem para a gente para nos favorecer, né? Por qual razão os inimigos, os adversários de sempre, se aliariam conosco? Só para nos ajudar? Né? Essa pergunta precisa ser respondida por quem defende uma aliança desse tipo com Alckmin e outras também esdrúxulas que estão sendo defendidas aí, país afora, com setores de direita e golpistas nas disputas estaduais, é bom se lembrar, né? E aí, de outro lado, em contraponto a essa posição, tem quem defende que os nossos esforços agora devem ser totalmente de outro tipo, né? Tem que se concentrar numa forte campanha de mobilização popular, com foco em debater quais são as medidas que a gente vai implementar caso a gente ganhe as eleições, tanto no país quanto nos estados, né? E, a partir disso, trabalhar as alianças, ou seja, a partir do programa, trabalhar as alianças, e não o inverso. O que está em curso hoje é o inverso. Querem definir as alianças para ver se depois enquadra no programa e, né, o cenário que pode se desenhar é estar depois adaptando ao programa as alianças. Né? Todas as sutilezas que estão postas aí no debate sobre a reforma administrativa dão sinais, né, por enquanto suaves, mas que podem vir a ficar mais explícitos, no tema da reforma administrativa, né? Dão sinais disso, de que pode acontecer um movimento de querer adaptar o programa às alianças. Nossa posição vai nessa segunda linha que eu falei aqui, que é foco na mobilização popular, programa, né, e alianças que sejam compatíveis com esse programa. Óbvio que a gente não despreza a importância de se articular alianças, né? Sempre, quando se faz esse debate, muita gente, mas você acha que o PT sozinho vai ganhar a eleição? Ou que não vai ter aliança de nenhum tipo, né? Enfim, não é disso que se trata, até porque, vamos combinar, o segundo turno está aí, né, para o processo de ampliação das alianças. Mas a gente também não acha que vale qualquer aliança, vale qualquer mau acordo, né? E muito menos vale colocar embaixo do tapete o que esses supostos aliados de hoje fizeram contra nós ontem, né? Seja no golpe de 2016, seja no apoio a Bolsonaro em 2018, seja na sustentação do seu programa nesses últimos 3, quase 4 anos de governo Bolsonaro, né? E também não vale se iludir de estar nesse time, né? Dos que estão agora namorando com a gente, dos que estão querendo se chegar, né, para ter vantagens que não são compatíveis com o nosso programa. Por isso é que é um desastre ter um cara como Alckmin, né? E vamos lembrar sempre que o problema é Alckmin, mas o problema é também alguém que seja do mesmo tipo dele, né? Não é só tirar Alckmin que vai resolver essa situação. É um desastre ter alguém desse tipo como vice, seja em que partido, né, ele estiver. E o mais importante é o seguinte, até agora, né, a gente quer insistir muito nisso, por isso que a gente está falando de Alckmin e o programa, né, até agora a gente não fez um debate num Lula, né, numa conjuntura que é muito mais complicada, muito mais difícil do que foi o período de 2003, 2010, né? Como é que toda a destruição em curso tinha naquele período de direitos, de